Osmar Terra, médico, eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, está em seu 4º mandato parlamentar. É integrante do PMDB desde 1984 e foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul mais de uma vez. O deputado apresenta o projeto de lei que pretende modificar radicalmente a atual legislação sobre as drogas no Brasil. O projeto prevê aumento de penas aos traficantes, estabelece o recolhimento compulsório dos dependentes e inclui na rede de atendimento às comunidades terapêuticas, entre outros pontos. Mas como reprimir o uso das drogas e, ao mesmo tempo, tratar os dependentes químicos como vítimas do vício? Eis a questão. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Osmar Terra. Participa do programa José Fiuza, terapeuta do Grupo Viva, com experiência em tratamentos de dependentes químicos. Deputado, o senhor colocou a importância da classificação das drogas. Primeiro, esta classificação ela terá que levar em consideração as classificações já existentes da Organização Mundial de Saúde, que é aceita por todo mundo, que rege também o CID, no que se refere a dependências, ou o Brasil vai criar uma nova classificação? Segundo, onde o seu projeto contribui para que as comunidades terapêuticas que vêm prestando um serviço à sociedade brasileira já de longa data, porém de fundamentação humanista, por vezes cristã, se separam das clínicas que têm profissionais especializados, uma intervenção multidisciplinar, que foge um pouco da questão humanista e cristã e foca a intervenção, o tratamento, na questão técnica, clínica, psiquiátrica, psicoterápica. Há no seu projeto distinções, tanto para essas diferentes intervenções, dessas metodologias, e como seria essa reclassificação das drogas? Olha, a reclassificação se baseia no que existe hoje de conhecimento, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela pesquisa. Eu pautei muito o projeto em cima de evidências científicas, né? Então, tudo que tem de evidências mostrando o efeito de uma droga mais potente que a outra, o crack, embora seja a mesma base da cocaína, ele é 8 vezes mais potente que a cocaína pela forma de administração, né? Como ele entra pelos alvéolos, ele atinge muito mais rapidamente a circulação e o cérebro, né? E de uma maneira muito mais rápida, dura 10, 15 minutos o efeito, depois a pessoa precisa de novo, né? Entra em fissura, né? Precisando de novo da droga. Então essas drogas que causam esse tipo de alteração, que praticamente tiram a pessoa do convívio, né? Rapidamente, em questão de semanas, essas drogas devem ser as drogas classificadas como mais potentes. Mas isso eu acho que aí o Ministério vai ter a capacidade de ver o que tem, né? Que tem de trabalhos, o que tem de conhecimento sobre a parte química das drogas, a farmacodinâmica, né? Dessas drogas, para poder estabelecer esses 3 níveis. E em relação às comunidades terapêuticas, eu vejo a questão das comunidades terapêuticas, nós estamos numa guerra, nós temos poucas estruturas para atendimento e temos muita gente doente, né? E doentes crônicos, com problemas graves e muito jovens. Nós temos hoje uma mortalidade muito alta dos usuários de droga, principalmente dos usuários de crack, né? Mata muito mais que todas as epidemias virais juntas, né? Então nós precisamos usar as armas que nós temos disponíveis. Baseado em evidências científicas, eu considero que a droga ela causa uma memória do prazer muito poderosa, né? Ela muda as conexões do centro de recompensa cerebral e causa uma dependência, um prazer tão forte que a pessoa, até os outros prazeres, até de comer, desaparece, né? A pessoa, o usuário do crack, ele definha, né? Fisicamente, tem um emagrecimento brutal em poucas semanas, né? Então é uma alterações muito graves e essa memória fica. Se a pessoa continuar no meio que ela está, ela vai continuar tendo as referências de memória daquele prazer e vai continuar, com muito mais dificuldade, ela vai se libertar da droga. O ideal é que ela fique fora do ambiente que ela está, no ambiente que ela fique em abstinência prolongada, né? É claro que com
protocolos científicos, protocolos técnicos, né, com acompanhamento clínico, mesmo sendo em comunidades terapêuticas, religiosas, mas que tenha junto o acompanhamento clínico, né, o acompanhamento médico. E isso por um longo período, né, até ela voltar, até ela esquecer, vamos dizer assim, diminuir a memória que ela tem daquele prazer e ela poder voltar para casa e trabalhar, quer dizer, se tratar junto com uma comunidade, um centro de atenção psicossocial, um CAPS, né? E aí fazer o acompanhamento a longo prazo, aí tem que ter a ressocialização, tem que ser um mutirão que tem que se fazer em volta dessas pessoas, né, para que elas possam ser reintegradas à sociedade e fiquem em abstinência, porque curar não cura, né? Elas vão ficar em abstinência. Depois que fica com alteração, ela vai ter isso para o resto da vida, as recaídas são frequentes, né? Todo esse arsenal tem que ser usado, nós não podemos abrir mão de nada. Tem um preconceito em relação às comunidades terapêuticas, de alguns setores, mas que eu acho que nós temos que, desde que tenha um protocolo científico, um bom acompanhamento, tem que ser aproveitado. São 60 mil vagas que tem hoje no Brasil, a gente pode dobrar isso rapidamente, em vez de construir prédios e em vez de ficar, né, investindo em questões que demoram muito para dar resultado, nós podemos ter um resultado rápido com as comunidades terapêuticas, mas não abrindo mão dos CAPs e da reinserção social. Mais uma participação do doutor José Fiuza, do Grupo Viva. Deputado, baseado no princípio de que o tratamento da dependência química é um processo composto por fases distintas e dentro de uma abordagem multidisciplinar, eu percebo uma dificuldade dos próprios governantes em terem esta noção do que é o tratamento do dependente químico. E aí é comum nós ouvirmos essa já instalada convicção de que dependência química não tem cura. O que não existe é tratamento efetivo. Porque se nós formos seguir os padrões do Conselho Internacional de Álcool e Outras Substâncias, de álcool e drogas, da Organização Mundial de Saúde, e seguirmos as diferentes fases que compõem esse processo, a possibilidade de eficácia nessa intervenção, ela é muito grande. Como eu tenho presenciado há 30 anos no meu trabalho, resultados extremamente eficazes. E que esse discurso, por vezes até derrotista, de que não tem cura, ele, por vezes, passa como comodismo. Então, por um lado, não tem cura, e por outro, as empresas terão que admitir doentes que não têm cura, para terem benefícios fiscais. Além de ser ambivalente, eu percebo a distância que o nosso governo tem da compreensão do que é realmente uma intervenção competente, profissional e efetiva. Quando nós vimos um programa de crack com ambulatório de rua, o que é possível fazer com um usuário de crack com ambulatório de rua? Esse dependente necessita leito, necessita hospital, tem a desintoxicação. O tratamento da dependência ele vai de 18 a 24 meses. E o que existe são instituições que atuam em determinadas fases do tratamento soltas, sem amarração nenhuma. Aonde o seu projeto traz esta amarração e constrói e traz para o nosso país uma intervenção pertinente, adequada e completa. Eu acho que colocar as questões muito importantes. Primeiro é que nós realmente, todos nós estamos aprendendo com o crack realmente é uma droga que causa uma dependência muito rápida e a melhor maneira de se lidar com isso é se baseando em evidências. O que dá certo, o que funciona, tem que ser perseguido, né? Tem muitas... Eu já vi uma psicóloga dizer que não tem problema a pessoa ficar dependendo do crack, desde que ela esteja de bem com a vida, ela pode fumar uma pedrinha de vez em quando, uma vez por semana e tal. Essa pessoa realmente, eu acho que ela nunca viu um paciente com crack. Mas era uma responsável por um centro de atenção psicossocial, né? É a coordenadora do centro de atenção psicossocial. Então, o que nós estamos cobrando, o que eu coloco no projeto de lei é que tem que ter protocolos de acompanhamento baseado no que tem de melhor experiência, de melhor resultado, né? Eu, particularmente, acho que é uma doença crônica, como é o diabetes, vira uma doença crônica, a pessoa tem que se tratar a vida inteira. Não quer dizer que não tem um aspecto derrotista nisso que eu estou dizendo, eu só chamando a atenção de que a pessoa acha que está curada, daqui a pouco ela tem uma recaída e acha que o mundo acabou, né? Não é assim, ela está predisposta a ter recaídas, né?
Agora, esse conjunto de ações em etapas diferentes que tu estás falando, se ele realmente for seguido, né, com protocolos já baseados em evidências científicas, nós vamos ter mais gente, na minha opinião, mais gente em abstinência, né, e em abstinência mais prolongada. E que pode levar uma vida normal. Tem dependentes químicos que estão há 20, 30 anos, não é o caso do crack ainda, porque o acompanhamento ainda é de curto prazo que tem, né? A experiência maior é lá de São Paulo, que tem acho que 12 anos de acompanhamento, né? Mas mostra que as recaídas são muito frequentes, né? Então, o que eu acho é que precisa ter... Mas é o Ministério que tem que estabelecer, não somos nós, porque isso é dinâmico, isso muda, o conhecimento muda a cada momento, nós não podemos fazer uma lei a cada momento para o conhecimento científico. O senhor concorda com esta minha leitura de que o governo ele não tem uma visão adequada do que seja um tratamento para dependente químico e, quanto menos, a efetivação dessa questão? Então, também aproveito essa oportunidade para louvá-lo pelo seu projeto. Foi o projeto mais extenso e amplo que eu vi em 25 anos de trabalho nessa área. Mas eu percebo essa dificuldade de compreensão do governo federal do que é o tratamento. E não há sequer uma assessoria, me parece, que possa falar, olha, presidente, Senado, o tratamento não ele tem fases. É uma questão que existem esses protocolos internacionalmente reconhecidos. Isso. O senhor concorda comigo? Concordo, eu concordo. Acho que os governos, de uma maneira geral, né, tanto os estaduais, os municípios e o próprio governo federal, eles têm uma certa perplexidade em relação a isso e tem muitas correntes. Nós temos muita questão ideológica misturada com ciência, que atrapalha também, né? A ponto eu estava dizendo da secretária do Senad achar que a epidemia do crack é uma bobagem, né? Então, quem acha que a epidemia do crack é uma bobagem vai fazer pouco para resolver o problema, né? Então, eu acho que isso tem mudado. A presidente tem sido muito firme nessa questão, ela tem insistido, tanto é que ela renovou todo o programa, aumentou muito o recurso, né? O ministro da Saúde também faz um discurso diferente desse, ele reconhece a epidemia, reconhece a gravidade, né? O ministro Padilha tem uma posição muito boa, muito firme em relação a isso. Então, eu acredito que isso é um processo que agora está em transformação, né? Na verdade, de uma maneira geral, as drogas nunca tiveram programas governamentais para atender, amplos. Hoje, você está vendendo tudo que tem em casa, está morrendo lá na rua, está com 30 quilos a menos, não estuda, não trabalha, não faz mais nada, e ele é considerado como se ele tivesse livre-arbítrio, que ele pode decidir se vai internar ou não, né? É claro que ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele precisa de ajuda, né? Então, a família tem que ser protegida também, porque a família sofre mais do que o dependente, às vezes, né? E não consegue tratar o filho, então, porque ele não quer, né? Então, a família, num estado grave desse, o médico avalia, eu coloco isso na lei, o médico e a família interna, né? Interna mesmo contra a vontade dele. Aí ele inicia o tratamento, desintoxica lá 15, 30 dias, e a partir dali ele pode decidir se ele quer continuar o tratamento ou não, mas a desintoxicação, o início do tratamento é involuntário, inclusive. Mesmo que ele não quiser, ele deve fazer. Deputado Osmar Terra, peço que o senhor responda rapidamente a uma pergunta final. Seu projeto já tramita há 2 anos na Câmara e, diante do grave problema que é o avanço do crack e de outras drogas, por que a demora na aprovação? Não, agora tem uma novidade, né, boa, né? Foi constituída a comissão especial para apressar a aprovação do projeto. Então, a primeira reunião foi a semana passada, nós já fizemos a segunda reunião agora. Temos 10 sessões, provavelmente 10 semanas, vamos dizer assim, para aprovar o projeto, para levar para o plenário. Então, agora acho que nós estamos numa fase final aí, mas esse ano nós vamos aprovar. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.